E agora que a gente já conhece como criar uma função, uma pergunta interessante a se fazer é quais funções já existem dentro do Kotlin, né? Porque elas vão ser muito úteis ali no nosso dia a dia, né? Quando a gente precisar de alguma coisa mais específica, quando a gente precisar fazer alguma verificação e etc, né? Quais funções já existem para ajudar a gente na construção de um algoritmo, né? E é nesse vídeo que a gente vai ver sobre isso. Mas antes de vermos na prática as funções que já existem dentro do Kotlin, já deixa seu like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, que isso motiva pra caramba a criação de novos vídeos, beleza? Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui um arquivo novo pra gente chamado funções2, beleza? Que é basicamente uma continuação ali do nosso arquivo anterior e aqui dentro desse arquivo novo eu já coloquei algumas coisas aqui dentro da função main, né, umas chamadas de variáveis e tudo mais, né, justamente para a gente não perder tanto tempo com relação a escrever o código de fato. Outra coisa que é interessante notar é que não coloquei muitas funções, existem muitas funções no Kotlin, não dá para passar uma por uma, né? Mas eu vou comentar como que a gente consegue chegar no que a função faz, né, de fato. Né? Como é que a gente consegue, né, pesquisar na internet, né? A gente tem alguns meios aqui dentro do próprio da IDE, né, para saber o que a função faz. E isso que vai te ajudar aí no teu dia a dia, né? Então, basicamente, aqui nesse arquivo eu criei uma variável, né, chamada nome, beleza? Coloquei meu nome aqui e tudo mais. E coloquei aqui como que a gente consegue pegar o tamanho dessa string, né? O tamanho que eu quero dizer quantos caracteres tem essa string, né? Quantos caracteres tem Fernando, né? Tem 8 caracteres, né? E para a gente pegar isso, né, porque poderia ser um texto aqui, por exemplo, a gente utiliza uma funçãozinha chamada count, beleza? Essa função aqui basicamente retorna o tamanho da string, né? A gente consegue também separar a string, né, que a gente colocou lá em caracteres, né? A gente quer uma lista de caracteres e não um string de fato, né? A gente consegue separar, né, pelo split. Ou às vezes, por exemplo, se eu tiver aqui o meu nome completo, Fernando de Oliveira Nashiro, eu conseguiria separar pelos espaços às vezes. Não sei. Só para pegar palavra por palavra, né, ou algo do gênero. A gente consegue ter tem essa função, né, que tem esse intuito. Separar o nome pelo caractere, né? O caractere você passa aqui dentro dos parâmetros, né? Como é que eu sei disso? Basicamente, quando eu dou um Ctrl-clique aqui dentro do split, basicamente tem uma documentaçãozinha aqui do próprio Kotlin, né, que a ideia nos mostra, explicando o que essa função faz, né? Então a gente percebe aqui basicamente que tem os delimitadores, né, em que basicamente vão ser, como que você quer dividir essa string, né? Você quer dividir pelo espaço, pela vírgula, por todos os caracteres, aí tu não passa uma string vazia, né, no caso, igual eu estava fazendo. É um delimitador, né? A gente tem outros parâmetros, como por exemplo ignore case, né, que ignora ali se é letra maiúscula ou se é letra minúscula, né? E o limit aqui, né, que ele explica aqui basicamente o que é essa variável. Não necessariamente você pode acabar utilizando, perceba que ele tem valores default aqui, né? Por padrão, ele não vai ignorar o case, né? Então não ignora se é letra maiúscula, letra minúscula, ele considera diferente, né? Por padrão, o limite é 0, né? E etc. E o que ele basicamente retorna é uma lista de string. Então a gente consegue ver o que a função faz, né? Principalmente essas funções que são do próprio Kotlin já, né? Que são a maioria que eu estou utilizando aqui dentro desse projeto, né? Dessa arquivo, né? Então a gente também consegue dropar as últimas 4 letras ali do nome, né? A gente tem uma função aqui drop last, da mesma forma que a gente tem o drop para dropar ali, né? Tirar as 4 primeiras dígitos, né, do nome, né? E aqui a gente também tem para verificar se existe ou não a letra D, né?
contains, né? Ó, também tem aquele parâmetro do ignore case. Então, por exemplo, se eu passasse D maiúsculo aqui, eu não iria, isso aqui não iria falar que tem nessa letra D, né? Uma coisa interessante de se observar é que, por exemplo, né, quando a gente viu aqui que o split retorna uma lista de string, né? A gente também tem, por exemplo, no drop last, retorna uma string, a gente consegue ver o retorno, né, dessa variável. E o contains, ele basicamente retorna um boolean, né? Um true ou falso, né? Isso é interessante porque a gente consegue colocar essas funções para trabalhar junto com ifs, junto com when não, com looping, né? A gente consegue fazer isso. E isso é bacana porque traz um mecanismo ali para você que pode ser muito útil ali, dependendo do seu problema, né? Então, é isso que eu gostaria de mostrar, né? De passar essa mensagem, né? Então aqui a gente consegue verificar se tem a letra D minúscula, né? Isso aqui é uma verdade, né? Então se eu executar esse código aqui, ó, a gente vai ver aqui no console o tamanho do nome, que é 30, né? Tem 30 caracteres aqui dentro. A gente consegue ver separado caractere por caractere aqui, né? Conseguimos aqui, ó, dropar as últimas 4 letras, ó, não tem mais. Da mesma forma aqui, né? A gente tirou o fern, né, o F-E-R-N, e aqui a gente percebe que tem aqui, ó, a letra D, né, minúscula, tá retornando true, né, isso a gente já sabe, mas o que eu quero dizer é que é uma baita função ali que a gente pode acabar utilizando de repente no nosso dia a dia, né. Da mesma forma, os outros tipos de dados também têm suas funções, né? Então, por exemplo, lembra do nosso caso anterior aqui, quando a gente estava falando de funções, né? A gente consegue simplificar pra caramba esse método aqui, né? E é isso que a gente tem que buscar quando a gente está programando, né? Tentar usar a solução mais simples possível, né? Não muito verbosa. Quanto menos linha, melhor, né? Para nossas soluções. Quanto menos linhas, menos chances de bug, né? Menos linhas para dar problema. Então, da mesma forma que lá a gente estava trabalhando com Big Decimal, né? Aqui a gente está trabalhando com int, mas o conceito é o mesmo, né? A gente tem aqui, por exemplo, quando a gente está falando de array, uma função sum-off, né? Uma função sum-off que soma para a gente todos os elementos desse array. Né, basicamente o que a gente estava fazendo lá no Big Decimal, só que fazendo manualmente, fazendo um looping e tudo mais, né? Então, super bacana. Pô, quero saber como é que o sum-off funciona, né? O que ele faz por trás? Pô, só dá um Ctrl-clique aqui no sum-off, talvez demore um pouquinho, ó, demorou um pouquinho, mas ó, trouxe exatamente o for que a gente fez lá na aula anterior, né? Ele já tem implementado aqui dentro do próprio Kotlin para a gente utilizar, né? Super bacana isso daqui, né? Acho que facilita pra caramba, né, o dia a dia. Então ele está fazendo a soma aqui. A gente consegue fazer um reverse array, né? O que isso significa? Pô, não sei o que significa. Dá um Ctrl-clique aqui, ó, lê a descrição aqui, né, desse método. Ele fala aqui que ele vai trazer na ordem reversa, né? Basicamente ele vai trocar aqui, né? 10 é o último elemento, ele vai trocar, vai ser o primeiro elemento, né? Terceiro vai ser o segundo elemento, e etc. Enfim, a gente também tem um sorted array, né? Se a gente for ver, a gente não tá com esse array aqui em ordem, né, numérica, né? Não tá 1, 5, 6, né? Opa, 1, 3, 5, 6, né? Tá super embaralhado aqui, né? 31, 22, 31 e etc, né? Como é que eu faço para ordenar um array, né? A gente tem uma função para isso também, é o sorted array. Então, esses pequenos conhecimentos vão ajudando a gente no dia a dia, né? E caso a gente não saiba qual função utilizar, se essa função já existe ou não, existem duas formas, basicamente, né? Se a gente vier aqui e escrever array, né, que é o nome da nossa variável, dá um ponto, ele aparece aqui todas as possibilidades de funções que a gente pode estar utilizando. Um monte, né, de função aqui que a gente pode estar utilizando, né? E caso, pô, tu não sabe o que significa, né? Você consegue dar um Ctrl-clique aqui, ó, ele
e ver, né, o que essa função de fato faz, etc. Ou às vezes até mesmo pesquisar no Google, né? Por que não? Às vezes vai cair ali na documentação do próprio Kotlin, ou às vezes você vai cair ali no Stack Overflow e vai descobrindo as coisas aí, né? Só para explicar aqui, né, que acabei passando batido, né? Eu criei aqui uma funçãozinha HateString e basicamente estou apresentando outra função aí para vocês, né? Criando uma função aqui que recebe como parâmetro arrays de int, né? E o que ele vai fazer? Basicamente ele vai fazer um fold aqui, né? Porque o que esse fold faz? Né? Ele vai acumular aqui o valor na minha string inicial, né? No meu valor inicial, basicamente. Poderia ser, meu valor inicial poderia ser 0, poderia ser uma lista, poderia ser qualquer valor, né? E aqui dentro eu passo as operações que eu vou fazer com essa variável, né? E aí basicamente o que eu quis dizer é que, por exemplo, se eu rodar isso daqui sem a minha função, olha o que vai acontecer. Ele vai aparecer aqui que é um array do tipo inteiro e onde que está localizado na memória, né? Basicamente. E a gente não quer isso, a gente quer de fato ver os valores, né? Então por isso que eu criei aqui uma funçãozinha rapidinho, né? HateString, para a gente dar uma olhadinha no resultado, né? Então se a gente vier aqui rodar com a minha funçãozinha aqui, a gente vai ver que realmente inverteu a ordem, né, do nosso array, realmente ordenou o nosso array, etc. Né? E o último cara aqui que eu trouxe, mas existem uma infinidade ali de outros tipos de dados que você pode estar dando lá um contraespaço, um ponto para ver as funções ali ou pesquisando na internet, mas o Big Decimal, né? Como é que eu faço, por exemplo, para fazer um número elevado ao outro, né? Como é que, por exemplo, eu consigo fazer uma divisão e estabelecer as casas decimais, né? Porque pensa numa dízima periódica, né? Quando a gente divide por 3 ali, né? A gente não vai ter, às vezes, um número inteiro exato ali, sabe? Então, como é que eu consigo fazer isso, né? Para fazer o elevado, a gente tem a função pow, né? De power, eu acredito. Mas estou fazendo aqui só como exemplo 2 elevado a 3, né, que dá 8 aí. E também estou fazendo uma divisão aqui da dízima periódica, né, que eu comentei, 2 dividido por 3 dá 0,66666, né, e assim por diante. Mas a diferença aqui é que eu coloquei para ter 8 casas decimais e ter um arredondamento para cima, né. A gente consegue ver aqui, ó, o que é essas variáveis, né. Da mesma forma que a gente estava vendo lá no Kotlin, né? Em scale aqui, ó, quantidade de casas decimais, né? Round mode é como que ele vai fazer esse arredondamento, né? E etc. Então, só para exemplo, executando esse código, a gente percebe aqui que realmente retornou 8, realmente arredondou aqui para cima e etc. Né? E aí, trouxe aqui só algumas funções, né? Algumas funções que já existem no Kotlin, poderiam ser outras, mas a mensagem que fica é que existem formas para você pesquisar, né? Qual função utilizar, como utilizar, né? Basta pesquisar no Google, que tu vai cair ali numa documentação do Kotlin, ou tu vai cair ali numa pergunta do Stack Overflow da vida, né, que salva muitas vidas diariamente dos devs, né? Ou mesmo ali, a gente colocando ali, né, o nome, ponto, a gente vê, né, por exemplo, aqui, ó, nome, ponto, a gente consegue ver todas as funções aqui, né, que essa variável pode chamar, né? Inclusive com retorno, né, com os parâmetros. O interessante também é que pelo nome ali da função a gente muitas vezes consegue entender o que ele está fazendo, né? Não necessariamente tu precisa dar um Ctrl-click em cada função para ver o que está fazendo, né? Por exemplo, uma função filter, o que ela está fazendo? Basicamente ela vai estar filtrando, né? Então, esses detalhes aí que vão acabar te ajudando aí no dia a dia, beleza? É isso.